E aí, gente, o vídeo de hoje é quase um improviso. Eu tinha outro vídeo planejado pra hoje, mas como ontem terminou a primeira temporada de House of the Dragon, eu pensei, eu preciso falar sobre isso. Então, hoje eu vou falar alguns motivos aí pelos quais eu acho que você deveria assistir essa primeira temporada. Bom, então se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, música, séries e outras coisas. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixa o seu like, porque o like vai me ajudar pra caramba, tá? Primeiro, eu quero falar que muita gente, eu inclusive, foi assistir essa série aí com uma expectativa lá embaixo. Isso por causa do final de Game of Thrones. Game of Thrones, apesar de ter sido uma série muito boa, terminou muito mal. Não é que os acontecimentos foram ruins, alguns até que foram mais ou menos, mas assim, no geral, a última temporada rolaram alguns acontecimentos que fizeram sentido, porém, não teve tempo para desenvolver nenhum deles. Talvez eles precisassem ali de pelo menos mais umas 4 temporadas para desenvolver tudo direitinho. E eles resolveram correr, né? Existem algumas especulações aí do porquê que eles quiseram terminar com a série, mas enfim, o fato é que terminou muito mal por causa disso. Então muita gente achou assim, talvez não seja tão bom assim. E eu acho que ela entregou muito mais do que a gente esperava e muito mais do que estava prometendo também. Existem algumas coisas aí que eu acho que talvez eles pudessem ter tido aí mais uns 2 ou 3 episódios para desenvolver alguns assuntos, para explorar algumas histórias ali, alguns personagens que não tiveram tempo de ter uma intimidade com o público, né, e de fato terminar o arco do personagem. Mas no geral, eu acho que eles entregaram muito e foi uma temporada assim de preparação para a segunda temporada, porque na segunda temporada, de fato, a guerra vai acontecer. Então, eu acho que eles queriam ali apresentar todos os fatos, os relacionamentos, personagens, as pessoas importantes ali, pra gente chegar na segunda temporada preparado assim e já torcendo pra alguém, né? A segunda temporada provavelmente vai ao ar daqui a 2 anos, mais ou menos. Então, a gente vai ter muito tempo aí pra assistir ou reassistir essa primeira temporada, de repente até assistir Game of Thrones de novo, ou se alguém aí ainda não assistiu, assistir Game of Thrones, ler o livro, enfim, dá pra fazer muita coisa nesses 2 anos aí pra se preparar pra segunda temporada. Mas uma coisa que eu acho interessante é realmente ler o livro. Eu ainda não li, então eu quis terminar a primeira temporada, ler o livro e aí sim eu vou voltar. Eu vou reassistir, né, a primeira temporada e aí assistir a segunda daqui a 2 anos. A minha ideia aqui não é vir com todos os detalhes. Eu sei que tem alguns canais aí que estão falando de todos os detalhes, de todas as casas e tudo o que aconteceu. Não é a ideia. Aqui o canal eu falo de várias coisas diferentes, até porque é do meu interesse conhecer várias coisas e não ser especialista numa coisa só. Mas é um universo que me interessa bastante, eu acho muito interessante a forma que eles apresentam várias coisas que eu vou falar aqui. Então eu realmente decidi ler o livro, até porque parece que o livro sobre essa série é quase que um livro de fofoca. Tá? Diferente dos livros sobre a história de Game of Thrones, esse daqui são histórias que foram contadas sobre o que estava acontecendo ali. Então nada é 100% certeza. E a série tá trazendo uma outra versão, né? Uma versão como se fosse a realidade dos fatos e o que tá no livro é a fofoca. Então tem coisa que bate, tem coisa que não bate. Na minha opinião, existem muitos motivos pelos quais você deveria assistir essa série, mas a principal delas são os personagens. Eu acho assim, personagens e atores, né? Vou falar dos atores também. Mas são todos personagens muito complexos, como as pessoas, né? Ninguém é totalmente bom e nem totalmente mal. O que acontece muito nessas histórias de fantasia é muito fácil reconhecer quem é o bom e quem é o mal, e eles lutam ali, várias questões são discutidas, mas a gente tem muita noção de quem é que tá do lado do bem e quem tá do lado do mal. Aqui, a gente não tem muito essa noção, porque às vezes um personagem que é mostrado de uma forma
horrorosa no início, de repente ele acaba tendo uma redenção, assim, ele acontece uma transformação com ele e ele acaba virando uma pessoa que vai fazer coisas muito importantes para salvar alguém ou salvar uma situação. Então ninguém é muito nem bonzinho e nem mal, entendeu? Alguns personagens, inclusive nessa série, misturam os dois aí. De um episódio pro outro já muda o tom, né? A gente tem aí o Damon, que é muito complexo. Ele não é um cara legal, mas ele faz muita coisa legal e ele faz muita coisa horrorosa. Então, são todos muito complexos. Eu quero falar também das duas protagonistas, né? Que são a Alicent e a Rhaenyra. A Rhaenyra, ela na primeira fase, né, que ela era mais jovem, ela era mais rebelde. Ela sempre foi muito forte, mas um pouco mais rebelde. Conforme foi passando o tempo e mudou a fase, ela entendeu a responsabilidade dela. Então, apesar dela ter feito muitas coisas ali questionáveis, que também não eram necessariamente coisas ruins, mas atitudes questionáveis, ela entendeu a responsabilidade dela e ela segue aquilo, ela segue os conselhos do pai e o juramento que ela fez pro pai. A Alicent eu acho até mais complexa porque ela não é uma pessoa ruim, mas ela tá fazendo uma coisa que ela sabe também que não tá certo. E ela foi muito manipulada durante toda a vida dela para fazer coisas que outras pessoas queriam. E ela sente, a gente percebe isso, a atriz é incrível, a gente percebe nas expressões dela, né, que ela tá um pouco confusa ali, ela não sabe se ela deve agir de uma forma ou de outra. Enfim, ela tem que tomar uma decisão e ela acaba tomando a decisão para proteger a família dela e para beneficiar a família dela. Mas é uma personagem bem interessante, você simpatiza com ela, mas você também fica com raiva dela, então são personagens complexos. Existem outros aí, eu tô com uma colinha aqui, só pra lembrar de todo mundo, o rei Viserys, que infelizmente, né, ele morreu, o ator não vai voltar. O rei era um rei pacífico, né, então ele era muito visto como um rei fraco, né? Mas ele era, na real, um rei pacífico. O ator é espetacular, infelizmente ele não vai voltar. Mas é muito, muito bom ver a transformação, né? Porque ele fica doente, você vê a degeneração física dele, né? É muito, muito interessante ver ali. Quem mais eu tenho aqui? A princesa Rhaenys, pra mim, é talvez a minha personagem favorita ali, porque ela tem muita certeza das convicções dela, né? Ela sofreu muito a vida toda, mas ela não se vende, né? É muito interessante. Nesse último episódio, ela mostra o quão forte ela é, e o quanto ela respeita tudo que tá acontecendo e o quanto ela é respeitada também. Porque algumas coisas ali também não seriam aceitas de outras pessoas, mas dela sim. E ela acaba apoiando... Vou dar spoiler? Vou um pouquinho, porque já acabou a temporada, né? Ela acaba apoiando a Rhaenyra porque ela sabe que é a coisa certa a ser feita, né? Quem mais eu posso falar aqui? O Otto Hightower. Ele que raiva desse cara, né? Mas ele é muito interessante, ele é muito manipulador e muito inteligente. Ele conseguiu fazer. Ele criou um plano a longo prazo para colocar a família dele no poder e ele conseguiu. Então ele consegue ali manipular todo mundo, inclusive a filha, né? Mas ali a gente fica com raiva dele mesmo porque... Enfim, ele faz umas coisas ali que a gente sabe que tá errado, né? Quem eu acho que é um personagem muito... Eu acho que ele vai ser importante pra história, tá? Mas eu acho ele meio flat, assim. Ele não muda muito, ele não é um personagem super interessante, mas eu sei que ele é importante pra história, que é o Sir Criston Cole,
que ele virou um cara que ficou com raivinha porque a Rhaenyra não quis ficar com ele. E aí ele é muito violento, porque ele é muito violento o tempo todo. É diferente do Daemon, que ele tem momentos muito violentos, mas ele tem uma complexidade maior. O Sir Criston Cole, ele é sempre violento. Ele tem que matar alguém, ele vai lá, mata, entendeu? Ele não tá nem aí. Ele faz o que tem que ser feito, né? Ele é meio plano, assim, né? Quero falar dos filhos também. Isso é uma coisa... Eu gosto dos atores, de todos eles, mas eu acho que teve uma diferença muito grande em alguns, sabe? Eles não têm uma diferença de idade muito grande. E os atores parecem tão diferentes, assim, com uma diferença tão grande de idade. O Aemond parece que ele envelheceu 30 anos em 6 anos, né? Ele parece muito mais velho que todos os outros. Talvez isso tenha sido uma escolha também para mostrar o quanto ele se preparou, né? Porque ele realmente se preparou mais do que todo mundo. E ele é mais forte que todo mundo. Então pegaram um ator que é mais alto, que tem uma imagem assim mais forte mesmo, para mostrar ali que ele é mais forte, mas ele parece muito mais velho. Também acho que é uma personagem muito interessante e complexa, tá? O ator mesmo, né? Eu tava escutando uma pessoa falar dele, e o ator é super misterioso, ninguém sabe direito quantos anos ele tem, parece que ele tem 20 e poucos anos, ele parece mais velho, inclusive fora de personagem. Mas ninguém sabe muito da vida dele e tal, e ele tem um rosto interessante, né? Que traz isso pra personagem também. Mas tem muita coisa aí que eu acho que vai acontecer com ele, e eu espero que eles explorem bastante, né, agora na segunda temporada, a complexidade mesmo dos personagens, né. Eu tenho mais 3 personagens aqui que eu quero comentar. Um deles é o Corlys. O Corlys, eu não enxergo nele assim essa luta do bem contra o mal, sabe? Eu acho que ele tá muito certo de quem ele é e dos valores dele, mas tem uma coisa nele que eu acho que isso é muito comum, a gente vê na vida real também, muitas pessoas assim, que ele é um cara que ele já é muito poderoso, ele já tem muito dinheiro, ele tem a família dele, a vida dele tá muito boa, mas ele quer o trono de ferro, e ele acaba lutando tanto por isso que destrói a família dele, então ele acaba perdendo muita coisa pra tentar conquistar aquela coisa que vira um fetiche, né? Ele já tem muito, né? Por que ele ainda quer aquilo? E é curioso que a gente realmente vê, né? Na vida real. Uma outra pessoa que eu quero falar é do Larys Strong. O Larys Strong, ele é uma pessoa nojenta. Ele não tem escrúpulos nenhum, assim, ele faz o que é necessário para conseguir o que ele quer. Então, a gente viu aí, ele matou o pai e o irmão para conseguir o que ele queria. Ele queria poder não só da casa dele, mas ele queria ter influência ali em King's Landing. E ele conseguiu influenciar muito ali as decisões da Alicent. Ela tá absolutamente na mão dele, né? Enfim, ela não soube lidar com ele. E ele tem esse jeito aí de fazer o que é necessário. Se ele tiver que matar alguém, se ele tiver que destruir alguma coisa, ele vai fazer para conseguir o que ele quer. São personagens muito complexos. Eu falei só de alguns aqui, mas vocês vão perceber isso, inclusive em personagens secundários. E a escolha do elenco foi muito boa, porque os atores conseguem mostrar, às vezes, num olhar, essa complexidade, essa dúvida, essa confusão que tá precisando ali, que o personagem está vivendo. Eles conseguem, são todos muito bons. Eu não consigo pegar aqui um ator e falar que esse aqui é mais ou menos. Não, são todos, inclusive desde as crianças até os mais velhos, todos os atores mais experientes. Eu acho que todos ali foram muito bem escolhidos. A única ressalva que eu tenho é aí da idade, entendeu? Talvez
sabe, tem uns atores que parecem ser muito mais novos do que são, outros parecem ser muito mais velhos, mas isso até poderia ter sido corrigido ali na caracterização, né? Mas, tirando isso, eu acho que eles entregam exatamente o que os personagens estão precisando passar. Uma coisa que eu acho interessante sobre essas histórias de fantasia, os livros de fantasia, é que eles sempre trazem temas relevantes, temas importantes sendo discutidos ali. Cada um vai trazer uma coisa, e aqui nas histórias do George R. R. Martin, que não é só nesse aqui, ele fala muito de política e moral, ambiguidade moral e política. Então é muito interessante ver como eles fazem política. Tudo bem, eles têm dragões, tem toda aquela coisa lúdica, né, pra gente... É muito legal a gente ver uma batalha de dragões. Mas, no final das contas, o que a gente tem de pano de fundo são negociações políticas, né? O que acontece ali? Como que eles chegam num acordo, né? Como que o povo impactado, né, com tudo isso. Então agora a gente vai ver o início de uma guerra. O que vai acontecer? Bom, o povo todo vai morrer, né? A gente já sabe, porque eles têm dragões, eles vão lutar, eles vão matar, eles vão destruir cidades inteiras. Então, a gente vê algumas coisas ali sendo mostradas dessa forma, mas que espelham muito o que acontece na vida real. Então, é muito interessante ver isso, né? E a forma que algumas pessoas, a atitude de algumas pessoas. Então, no episódio de ontem mesmo, teve uma pessoa que falou assim, olha, o que você tem pra me oferecer? Então ali, ele não estava muito preocupado com o juramento que ele tinha feito. Na verdade, era o juramento do pai dele, mas ele não estava muito preocupado com isso. Ele queria saber, olha, o que você tem pra me oferecer? Enquanto que outros entendem que eles fizeram um juramento e eles não vão mudar de opinião, né? Então a gente percebe que as coisas são feitas ali de uma forma muito parecida com o que acontece na vida real. Sem dragões, claro, mas assim, a forma que eles abordam e que eles mostram essas negociações, a coroação do rei, por exemplo, foi uma coisa feita, né, sem ninguém saber, e eles fizeram de uma forma que é muito difícil voltar atrás. Então, muitas coisas que são feitas ali, elas espelham realmente o que pode ou o que de fato acontece na vida real. Bom, esse vídeo não era para falar de coisas técnicas, né, figurino, iluminação e outras coisas aí. Não, era realmente para falar da história e pra gente sentar e curtir um pouco mais aí na hora de assistir, entender um pouco mais cada um dos personagens, observar alguns detalhes. Eu pretendo passar os próximos 2 anos até a próxima temporada estudando todo esse universo, né? Também não pretendo me aprofundar tanto quanto outras pessoas aqui no YouTube. Existem canais que são especializados mesmo no universo do George R. R. Martin, mas eu quero conhecer um pouco mais. Eu vou ler o livro, com certeza vou reassistir essa primeira temporada e talvez, se der um tempo aí, assistir até Game of Thrones de novo. Mas o que eu acho mais interessante mesmo é a gente sentar e curtir e questionar várias coisas aí da série que a gente pode trazer para nossa vida. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar aí com seus amigos que curtem todo esse universo de Game of Thrones. E ainda tem outro vídeo essa semana, não perca, tá? Que é um vídeo de Halloween. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!